Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Quero desejar as boas-vindas para quem estiver chegando agora. Estou aqui acompanhando vocês. Deixa eu ver quem está entrando, quem está chegando. Sejam muito bem-vindos e vão me dizendo se o som tá bom. Porque na última live que eu fiz, gente, eu fiquei falando e no final eu não estava conseguindo interagir com vocês, tá certo? Então me digam aqui se vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu ver aqui. Oi, Nath, tá me ouvindo bem? Tá muito bem-vindas. Débora, Nath, Ana. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Vou falando com vocês enquanto vocês me dizem se tá ok, tá ótimo, legal, obrigada, muito obrigada pelo retorno, Zuleika, muito bem-vindos a todos. Pessoal, eu sou a Clara Aires, trabalho com orientação integrada de saúde. Quem não me conhece, né, são 4 pilares: o sono, a alimentação, o movimento e as relações. Como é que a gente está com a gente e como é que a gente está com as pessoas com as quais a gente convive, né? E no meio desse pilar, né, nesse pilar específico das relações, a gente tem que dar uma parada nesse momento da vida da gente agora, né? Para olhar isso com mais cuidado, com mais atenção. Por quê? Uma das coisas que eu acho que tem sido preocupante é o número de pessoas que estão vivendo perdas. E a gente não fala só de perdas, de lutos no sentido de um luto de um ente querido que partiu, e isso também tem acontecido muito, mas as pessoas também têm outras perdas, perdas também difíceis, perdas de emprego, perdas de condição financeira, perdas de sonhos, né, projetos, muita coisa que foi adiada, que foi deixada, simplesmente porque a gente está vivendo um momento totalmente atípico, um momento totalmente adverso com a pandemia. E queira ou não, independentemente da pandemia, a gente tem que saber lidar com as situações da vida da gente, porque as perdas, elas são inerentes à vida, né? Então, por mais difícil, e até porque é difícil, é ainda mais importante a gente falar a respeito disso, né? Por isso, eu quis convidar a Lara Ramos Xavier, que é psicóloga. Eu vou ver se ela está aqui, porque se ela já estiver por aqui, eu já vou convidá-la para entrar aqui. Vamos lá, deixa eu ver, convidar. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tô aqui. Achei. Vamos ver se vai dar certo. Lara, você me disse se você consegue entrar aqui. Vamos ver se dá. Se não, Lara, você me dá um toque me pedindo para participar. Da outra vez, gente, aqui. Bom, vamos lá. Muito bem-vinda todo mundo, boa noite. Estou procurando você de novo, Lara. Aqui, peraí. Estou aqui de novo para convidar. Vamos lá, gente. Eu e o Instagram, né, gente? Aí, agora foi. Sim. Da imagem. Pergunta pro pessoal se... Pessoal, a imagem tá muito ruim, tá tremendo para vocês ou a imagem tá boa? Aí, a Lara tá chegando. Ah, bem-vinda. Oi! Bem-vinda. Lara, a imagem tá muito ruim? Como é que tá? Você acha que a imagem tá... Porque quem me falou que a imagem tá meio pixelada ou tá boa? Isso. Às vezes fica um pouquinho, mas tá boa, assim, não tá travando nada. Só oscila um Então pouquinho, mas não chega a travar. Tá tremendo, aqui você está falando que tá tremendo. Pois é, gente, se a gente continuar assim, será que vocês vão ter que tomar remédio para enjoo depois? Aquela imagem maluca? Vamos lá.
Ah, a Dé tá falando que tá ok. Bom, eu vou seguir, gente. Queria apresentar para vocês, então, a Lara. A Lara, gente, é minha prima. E ela é uma pessoa com um currículo muito bacana, muito interessante. Ela é psicóloga, ela é lá de Joinville, mas ela mora em Curitiba agora. E ela fez a graduação em psicologia e é especialista em psicologia hospitalar. Tem residência multiprofissional em urgência e emergência e é especialista em avaliação e reabilitação neuropsicológicas. E ela, além da experiência clínica, a Lara também tem uma experiência como psicóloga hospitalar lá em Curitiba. É isso, Lara, eu falei direitinho o teu currículo, me conta. Se você Sim, quiser é isso. complementar e se apresentar, fica super à vontade. Não, é isso mesmo. É desde a época que eu estava na graduação, né? Eu vim fazendo alguns estágios e cursos, não só na área clínica da psicologia, como na área hospitalar também. Para quem não sabe, né, a psicologia a gente pode trabalhar em diversos locais, né? Então, essas são as áreas, são os locais, tem a psicologia organizacional, por exemplo, né? Tem pessoas que trabalham na escola, em escolas, tem pessoas que trabalham em hospitais psiquiátricos, ou os CAPs, que a gente chama que são os Centros de Assistência Psicossocial, enfim. E aí, então, os locais dentro da psicologia que eu fui me identificando e fui gostando de trabalhar, né? E fui me aprimorando durante esse tempo aí, foi a área clínica e a área hospitalar. Isso mesmo. Tá certo. Ô, Lara, já tem várias pessoas aqui falando. O Flavinho falou que você é uma grande psicóloga e que ele agradece sempre o que você fez por ele. Então, as pessoas estão aqui reconhecendo aí o teu trabalho e vamos em frente, porque hoje o tema é meio delicado, mas é importante a gente tocar, né, Lara? A questão das Uhum. perdas, como conviver com as perdas. Uhum. Então, quando a gente parou para discutir um pouquinho sobre isso, né, claro, que colocar, né, em relação à convivência, né, estar convivendo com as perdas, eu parei para pensar diversas vezes, assim, sobre esse tema, porque, de certa forma, é um tema que hoje em dia a gente fala muito mais do que falava antigamente por conta da própria pandemia, né? E aí, acho que logo se pensa nos óbitos, nos falecimentos, né? Logo se pensa nisso. Quantas pessoas estão perdendo seus entes queridos, né? E por conta disso estão sofrendo, estão tendo que se readaptar à vida na forma atual, né? E aí, eu acho que você citou bem aí no início que a gente precisa pensar numa perda física, mas também em perdas de sonhos, de projetos, né? Porque a atual condição, ela não coloca só a perda física em si, a perda de uma pessoa, né? Tem muitos que precisaram, dentro de uma empresa, modificar de ramo, modificar de setor, fechar uma empresa, foram mandados embora, né? Tem alguns casamentos que, não que a pandemia tenha feito isso, né? Mas assim, que algumas questões se intensificaram, então houve separação, né? Acho que quando a gente fala em perda, assim, é importante a gente pensar não só na parte concreta, assim, sabe? Do que se perdeu. A gente precisa, ao cuidar de uma pessoa que tem uma perda, a gente precisa muito mais pensar no lugar, no papel, no que aquilo significava para aquela pessoa. Aquilo ou aquela pessoa que faleceu, que veio a falecer, né? Uhum, Então, se a uhum, gente vai estar falando em perda em determinadas vertentes, a gente precisa pensar assim, o que foi junto com isso que se uhum, foi para essa pessoa, uhum, né? E uhum. por isso que é um assunto de fato muito delicado, mas também é um assunto muito necessário, importante de ser citado e de ser dialogado, porque de certa forma, para pessoa, para quem perdeu alguém, para o enlutado, né, estar elaborando tudo isso, ele precisa ir nesse caminho e reconhecendo o que foi junto com aquilo, sabe? Uhum, E uhum, reconhecendo aquela partezinha dele, aquela expectativa, ou aquele lugar que ele ocupava, por exemplo, que foi
junto com isso que se perdeu, Uhum. né? E é disso que a Uhum. gente cuida, né? Se a gente está cuidando da pessoa, a gente não está cuidando do físico, do concreto, do que se foi. A gente está Uhum. cuidando de como ficou essa pessoa depois de que Uhum. algo se foi, ou de que alguém se foi. Sim, até quando a gente estava conversando, né, Lara, nós falamos um pouco assim do direito, porque acho que tem duas situações no luto, né? O direito ao luto e o direito de ficar triste, o direito de sofrer, o direito de chorar, né? De lamentar a perda, seja ela em qualquer uma delas, né? Todas são únicas e nenhuma dor é maior que a outra, porque as dores são únicas, né? E, a, e o direito também de superar o luto. Então, eu acho que são duas situações que a gente encontra, né? Aquela dificuldade. Eu posso sorrir de novo, eu posso retomar minha vida, eu posso seguir em frente. Como? E esse como, acho que tem bem a ver com o que você está falando, né? O que mais se perdeu além o que está por trás, assim, o que mais se perdeu além daquele ente querido, o que mais se perdeu além daquele emprego, né? Então são dores para serem, para a gente entrar em contato, para poder superar, né? Para poder ultrapassar E são, e ressignificar, né? uhum. E são dores na nossa sociedade que algumas são mais reconhecidas, outras nem tanto, né? Verdade. Então, quando você fala assim do direito de sofrer, ou do direito de chorar, ou do direito de falar sobre, ou do direito de realmente protestar aquilo, né? A gente precisa pensar também no contexto que essa pessoa está. O contexto ele pode ser um facilitador da elaboração desse luto, mas também pode ser um dificultador, né? Hum. Então, tem alguns tipos de perdas que nem sempre são tão reconhecidas no ambiente, né? E tem algumas situações, a gente pode até pensar também na própria pandemia que a gente está vivendo, assim, vamos supor, eu sou um papel central na minha família e eu perdi alguém muito importante, só que eu não tenho nesse momento tempo, entre aspas, ou possibilidade de sofrer agora, porque agora eu tenho que Uhum. continuar, né? Tenho que Sim. continuar dando conta desse trabalho, desse papel que eu ocupo, né? E Uhum. aí, se esse meio que eu tô, se essas outras pessoas que estão ali no meu grupo, né, do qual eu sou o centralizador, se eles também não conseguem me ajudar a suportar ou dar um pouquinho de espaço para mim ou dissipar um pouco as funções para que eu fique um pouco mais aliviada e possa dar espaço, né, para minha dor, isso pode dificultar ainda mais o processo que eu estou passando, né? E, pode falar. Não, eu ia te perguntar, Lara, se às vezes a pessoa acaba até não assumindo esse papel mais de assim, o centro, a pessoa forte, para poder não viver a dor. Acabar não se dando o direito de viver a dor, sabe? Uhum. A própria pessoa, né? É, a própria pessoa. Isso também pode acontecer, não é? Como uma maneira de se proteger, de se preservar da dor. Eu assumo tudo. Eu vou em frente Uhum. e, Eu e, e acho assim, e que pergunto se isso pode acontecer e se tudo bem até certo ponto ser aceitável ou se isso pode não ser, ser ainda uma piora, sabe? Poder causar algum uhum, ainda pior, assim. uhum. Sim, isso pode acontecer. Eu acho que inclusive cabe no que você comentou antes de cada processo de perda é único, né? Cada processo de perda é único. Uhum. Então, assim, sim, tem pessoas que nesse momento podem se distanciar um pouquinho, ou tentar, né, se distanciar um pouquinho daquela dor, ou evitar algumas coisas que lembre a pessoa, evitar passar pelo caminho que passava sempre,
né? Evitar falar sobre e mergulhar no trabalho. Então, assim, pode ser uma reação esperada. Sim, né? É normal, Pode. é natural que aconteça. Sim, tem perfis, né, que reagem dessa forma, entende? Só que, claro, que se essa pessoa estiver muito, não só em questão de tempo, mas de intensidade também, assim, distanciada dessa perda, né? O tempo inteiro muito afastada, é claro que em algum momento, né, outras reações, como o próprio protesto por ter perdido, né, o próprio choro pela falta, né, pela saudade, né, em algum momento essas outras reações vão aparecer na vida dela, né? Em algum momento isso vai aparecer. Então, assim, pode ser uma reação esperada, isso pode acontecer sim, pode acontecer por algum tempo. Nem todo mundo responde igualmente, né, à perda de alguém. No entanto, claro, quem está ao redor pode estar atento se esse distanciamento que a pessoa fez, se essa defesa que a pessoa fez, né, se já tá um ponto, assim, ou pode... Claro que quem vai conseguir avaliar isso, assim, né, com mais expertise vai ser um profissional, quando, né, se essa pessoa chegar no profissional. Mas eu acho que é válido comentar isso porque as pessoas que estão ao redor desse enlutado podem parar para reparar, assim, né? Em quanto tempo isso está acontecendo, com que intensidade isso está acontecendo, que nível é essa evitação, né? Eu acho até que, assim, as primeiras pessoas que, antes de chegar no profissional, acaba sendo realmente as pessoas que estão em volta, que acabam pondo atenção e tendo esse cuidado e alertando a pessoa, né? E isso é Eu acho que... importantíssimo, Clara, assim, sabe? Uma das bases, assim, dos cuidados, a gente chama de primeiros cuidados psicológicos, né? Numa situação de perda, seja por óbito, seja em catástrofes, por exemplo, né? Em emergências, né? Os primeiros cuidados psicológicos é a gente poder contar com a rede de apoio que aquela pessoa tem, né? Que não precisa ser o pai, o filho, a avó, pode ser o vizinho, né? Em catástrofes a gente não vê muitas pessoas se movimentando para estar naquele local, né? E oferecer auxílio para quem passou por aquele momento, né? Para quem foi afetado, porque são primeiros cuidados importantíssimos para, inclusive, prevenir, né? Com que esse luto se dificulte depois, para que depois na vida da pessoa esse luto não seja tão disfuncional assim, né? Não afete tanto o lado social dela, o lado emocional dela, né? Ô Lara, você tinha comentado sobre lutos que não são legitimados, né? Que é como se não fossem reconhecidos. Dá uns exemplos, assim. Eu acho que a gente pode pensar até mesmo no um profissional que perde um paciente, né? Ah, tá. Sim. Está tantos dias, o tempo inteiro, né? Vendo, vivendo, convivendo, né? Com perdas que não já tá acostumado, é a ideia que se tem, né? Tá acostumado, né? Ou até sente, mas não sente tanto, porque não é da sua família, né? Mas assim, tem histórias que podem tocar esses profissionais, né? Alguma intensidade de vínculo pode acontecer em algumas situações, né? Então, assim, muitas vezes não é reconhecido esse tipo de perda, por exemplo. Alguém perder um cachorrinho, para algumas pessoas, né? É importantíssimo. Tem gente que não considera parte da família, né? Mas tem gente que considera parte. E aí é o que eu falo assim, não é exatamente o físico do que se perdeu, né? Mas o que aquilo simbolizava para a pessoa, o que aquilo significava para a pessoa, né? O quanto que ela investia afetivamente naquilo. Porque, naturalmente, a maioria de nós, né, cria vínculos, né?
Sim. Tem afeto nas relações, né? Então, assim, quando a gente cria vínculo, a gente investe algo de nós mesmos, algo do nosso jeito de ser, da nossa personalidade, das nossas ideias. A gente investe algo da gente no outro, Uhum. ou naquele trabalho, naquele Uhum. animalzinho, né? Sim. Até às vezes a gente escuta, né? Eu vejo até com os alunos, né? A gente escuta, você perdeu o emprego, mas você tem que agradecer, não pode reclamar porque tem gente que está morrendo, né? E daí é até cruel, né? Porque tudo bem, não é nem a questão de reclamar, mas é questão de viver a tristeza e a dor daquela perda, Isso. né? Até eu falo muito do Viktor Frankl nos meus vídeos, né? Sempre eu falo que ele é o meu grande mentor, eu adoro ele, né? Que é o pai, o fundador, né, da logoterapia. Mas num dos livros dele, ele compara, né? Ele fala que inclusive na história dele, na vivência dele, no que ele já atendeu, ele percebe que a mesma é, falta de sentido de uma pessoa diante de uma dor, de um sofrimento grande, de um luto, ele é comparável ao sofrimento de quem está desempregado. Olha que coisa interessante. E achei muito Uhum. curioso, porque ele fala isso, porque quando ele analisa, né, assim, é como se a pessoa, ao perder o trabalho dela, a condição de produzir e de se sustentar e de dar conta da família, etc., essa pessoa, ela percebe que assim, meu Deus, como é que eu vou viver sem essa condição? Eu sou inútil, eu não tenho mais sentido dentro desse contexto de vida. Então, assim, Uhum. realmente, o luto, ele tem muitas faces e ele tem, e realmente é muito importante a gente não desprezar nenhuma dor, né? E Uhum. quando a gente vê alguma dor assim, sem ser legitimada, né? A gente não deve banalizar, aceitar isso, né? Uhum. É, é claro que assim, né? Quando alguém falece, isso é irreversível. Não tem como a gente trazer a pessoa de volta, né? Então, Sim, sim. inclusive, quando a gente trabalha, né, com pessoas enlutadas, a forma até de trabalho para quem perde algo como o emprego que a gente está comentando e para quem perde uma pessoa, toma um viés um pouquinho diferente, pensando assim, em questão Uhum, teórica, técnica, né? Mas quando você uhum, traz esse exemplo, me faz lembrar também de um dos teóricos na parte assim, né, da psicologia e da psiquiatria, que também tem uma grande influência nos estudos do luto, que ele compara a perda de um membro, a perda de casa, pessoas que a casa desabou, né, que perderam, e a perda de alguém. Não no sentido assim, o que dói mais, o que dói menos, uhum, não, né? Como a gente está falando aqui, não tem isso, não tem como eu medir o do outro com a minha régua, ou eu medir pensando que se perdeu uma pessoa, isso é muito maior do que perdeu esse membro, por exemplo, né? Mas, uhum. assim, traz uma ideia, assim, em relação a essas reações mesmo, né? Pensando no quanto a pessoa se identifica com aquilo que ela perdeu, né? Então, assim, se eu tenho um membro e eu foi amputado, eu contava com ele, né? Uhum, Se eu. Vou falar de outra ideia, assim, quando você estava falando de não reconhecer, né, um pouco a uhum, perda. Idosos. uhum, Eu me aposento, né? Então não estou mais naquela função de trabalho. Meu corpo já é muito diferente do que era antes. A minha independência às vezes muda, né? A agilidade ou a habilidade com que eu faço as coisas é diferente, né? É, Então, assim, com tudo aquilo que eu me identificava, aquilo que eu me via como eu era, mudou, uhum, uhum. né? Sim, perfeito. É.
E às vezes a gente não São reconhece muito isso, né? Uhum, Porque perdeu um papel sim. social. Nesse caso, para algumas culturas, perdeu um papel social, né? Uhum, uhum. Ah, mas agora tá podendo descansar, pode ficar tranquilo e tal. Mas perdeu um papel É. social Sim, para sim. algumas Na nossa cultura é culturas. muito forte isso. É, na nossa cultura isso é muito forte, né? Muito Uhum. forte. Por isso que a gente tem que Lara, pensar a circunstância e o contexto que aquela perda acontece, né? sim, Sempre, sempre, sempre. sim, o impacto para cada pessoa, como cada pessoa é capaz de lidar. E nessa história de como cada pessoa é capaz de lidar, a Débora está fazendo uma pergunta que é o seguinte: qual que é o perigo que ela gostaria que que você falasse do perigo de ultrapassar o limite da dor? Existe um limite? Existe um perigo de ultrapassar esse limite? Perigo de ultrapassar o limite da dor. Bom, eu não sei se eu entendi, a forma que eu entendi, a forma que ela quis perguntar, assim, né? No Eu, entanto, ah, Lara, deixa eu só fazer um parênteses. O que eu acho que ela quis dizer é assim: às vezes a gente mergulha numa dor tão profunda e o quanto isso. E a gente vai se. Me corrija se eu estiver errada, né, se eu não entendi a tua pergunta, mas eu acho que assim, é você mergulhar numa dor, num luto, num luto, num luto, é como se você ultrapassasse esse limite, sabe? Existe um, é preciso ter um certo cuidado para que a gente não afunde de vez, sabe? Para que a gente não se perca da gente. É isso, Débora? uhum, Depois falar pra gente aí, mas enfim, vamos lá, ver o que que você uhum, entendeu dessa. Não sei se você uhum, entendeu o mesmo que eu. uhum. Então, aí a gente pode estar falando, tá? De um luto que já não está mais num trilho, assim, no caminho dele, assim. Ele pode ter descarrilhado um pouquinho. Não é, e nem usamos a ideia de ser patológico, tá? Não é isso, né? É como se assim, como se eu trilhasse um caminho com aquelas reações dentro do meu perfil prévio também, né? E as outras perdas que eu já tive na minha vida, porque a gente vai tendo várias desde que a gente é bebezinho, Uhum. né? E assim, como se eu estivesse trilhando aquele caminho e tentando integrar aquela dor com a minha vida atual, considerando o que eu perdi, né? E talvez ali naquele meio do caminho saísse um pouco da curva, assim, né? Eu saísse um pouco, descarrilhasse um pouquinho. E aí, quem sabe a gente pode estar falando disso, de alguém que tá começando a viver assim, como se fosse um looping eterno Isso, daquele isso. Aham. sofrimento, sabe? Uhum. E aí então a gente tem que ter um olhar ainda mais cuidadoso, ainda mais delicado, né? Quando essa pessoa Uhum. conta com uma rede que já conhecia ela antes, que vê como que ela tá dando conta dessa situação, que já tá achando que tá um pouco que algumas coisas se intensificaram com o tempo, que tá muito diferente de como a pessoa era, de que ela não está dando conta de ir para a vida social dela, de tudo que acontece tá relacionado à pessoa que faleceu, por exemplo, né? Então, assim, essas pessoas vão ser os sinalizadores caso o enlutado não tenha a autopercepção, assim, né? De que ele tá nesse eterno looping, assim. Tem pessoas que têm essa percepção e às vezes ficam muito amedrontadas com isso. Será, né? Será Uhum. que já passou o tempo, no sentido assim, o meu tempo, porque também luto não tem tempo, tá? Uhum. Mas assim, será que já passou? Ah, Não uhum. tem um tempo que você fale, né? Assim, a pessoa, dentro de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, ela tem que ter superado aquilo. Até assim, a gente tem que pensar na palavra superar, né? O luto, assim, você não supera, não termina, ele não acaba. Você vai lembrar de alguém que faleceu há 20 anos atrás, em todo o aniversário dele, por exemplo. Volta e meia, você pode chorar por aquela pessoa. Eu acho que a perda
a gente suporta isso, a gente suporta o que aconteceu e vai organizando a vida sem mais aquela pessoa, com o que aquela pessoa deixou pra gente, com o que ficou dela na nossa biografia, entende? E aí, só para finalizar a resposta da pergunta da Débora, assim, então, se a pessoa tem autopercepção de que tá um pouco disfuncional, digamos assim, ela não tá conseguindo retomar muitas das atividades dela, né, por conta daquela dor, e ela tem uma rede que também percebe isso, é uma indicação de buscar um profissional para poder avaliar mesmo, sabe? Para poder avaliar se essa pessoa realmente tá com dificuldade de elaborar aquilo. E aí tem pessoas, por exemplo, que antes de perder alguém já tinham um quadro depressivo, por exemplo, né? Já tinha um quadro ansioso, por exemplo, já tinha um transtorno psiquiátrico prévio. E a perda pode intensificar isso, né? Tem pessoas que a perda pode ativar, né, a desenvolver um quadro de ansiedade importante, um quadro de trauma importante. Então aí chega um ponto no qual é importante o profissional avaliar, sabe? E ver, dar uma olhadinha nesse descarrilhamento, assim, nessa fugidinha do trilho, assim, sabe? Essa coisa do tempo é uma coisa que as pessoas perguntam, né? Eu lembro que há um tempo atrás uma pessoa me procurou, ela tinha perdido dramaticamente, tragicamente o noivo, e ela virou para mim e falou assim, mas eu vi que o luto dura, acho que ela tinha visto que durava, sei lá, 1 ano. Eu estou esperando acabar esse ano para ver se passa, porque eu não consigo seguir em frente. Então, é importante. Como é que é essa história do tempo, Mara? Não tem mesmo? Ou existe algum estudo que aponta aí uma média? Não. É que assim, né? A critérios, se a gente for pensar assim, a critérios diagnósticos, por exemplo, principalmente pensando mais no lado assim da psiquiatria, né? Alguns estudos trabalham sim com o tempo e considerando que em pouco tempo, para algumas situações, a gente consegue ver que pode ser que aquela pessoa tenha dificuldade de ir sozinho, né, dar conta da situação, que em alguns momentos pode ser que em algum momento pode ser que ela precise de uma intervenção, né? Existem estudos em relação ao tempo, existe essa ideia do tempo. No entanto, né, eu dentro de tudo que eu vejo, assim, né, dentro de tudo que eu vejo, todos os estudos, assim, defendo a ideia de que a gente não pode se apegar ao tempo, sabe? Tá. E vamos pensar, inclusive, na história dessa moça, assim, né? Parece que ela já tá esperando passar esse 1 ano para passar tudo, né? Então deu 1 ano, vai passar tudo. Vai passar tudo isso que eu tô sentindo, né? E pode ser que durante esse tempo ela nem se dê conta tanto do que ela tá sentindo, ou nem dê tanta atenção ao que ela tá sentindo, porque vai passar. Vai passar 1 ano, vai passar, né? Então eu vou ficar com essa angústia, eu vou ficar com essa dor só por esse tempo, né? E essa ideia de tempo, no caso, não sei, né? No caso dela, mas vamos supor que pode, inclusive, impedir um pouco ela de expressar aquilo e de prolongar, né? Não no sentido ruim, assim, de prolongar essa expressão por mais tempo que 1 ano, porque é normal ela prolongar essa expressão por mais tempo que 1 ano, né? Tá. E aí ela evitar isso. Até a Zuleika perguntou se pode acontecer de uma pessoa ser muito centralizadora e não se dá o direito de viver essa dor, né? E isso implicar num dano emocional futuro. Tá. Assim, eu acho que a resposta dessa pergunta pode ser um pouco parecida com a resposta da ideia de quem se distancia um pouco, né, da dor. Mesmo que a gente não
de vida, assim, não discrimine de um jeito tão fragmentado, né? Fases de luto e tempo de luto, né? É, muito dificilmente alguém vai passar direto para uma fase na qual ela já se distanciou e deu conta, né? Uhum, Daquele protesto inicial, de querer que a pessoa volte, né? De, de pensar o que vai ser da minha vida sem essa pessoa, né? De chorar muito, lamentar muito essa perda, às vezes se irritar com essa perda, de ficar perdido, de perder o chão, por exemplo, né? uhum. Dificilmente alguém não vai passar por esses momentos também, né? Volto a dizer, não é regra, mas dificilmente a pessoa não vai passar por esses momentos também. Então, se ela é muito controladora e daí ela já automaticamente vai para essa função, né? E quer controlar tudo e se distancia um pouco das outras reações emocionais, muitas vezes até por ser controladora, né? Se distancia das outras reações Aham. emocionais, né? Por ser controladora, por imaginar o que vai acontecer comigo, né? Se eu expressar essas outras Ah, reações, sim. Aham, né? aham. É difícil isso não aparecer na vida dela em algum momento, Tá. entende? Não Aham. quer dizer que ela vai passar a ter um luto complicado por conta disso, mas em algum momento isso pode aparecer futuramente, sim, sem dúvida, numa outra Tá. perda, por exemplo, tá? Uhum, uhum. É, É, pode falar. pode falar, pode falar. Não, Não, e Lara, principalmente numa outra perda, porque em perdas a gente costuma reviver em algum aspecto as outras, né? Quando eu falo que a gente faz vínculo naturalmente, a maioria das pessoas faz vínculo, um dos primeiros vínculos que a gente faz na vida é o vínculo materno. E uma das primeiras separações que a gente tem na vida é a separação materna, que é quando a mãe uhum, deixa por volta, vai trabalhar, né? Vai uhum. trabalhar e deixa o bebezinho, ou deixa a criança na creche. Então, tudo isso é experiência de perda. Então, veja como essas experiências vêm de muito novo. E quando eu perco algo, por exemplo, tô mais velho, né? Tô um pouquinho mais velho, e aí perco uma tia, perco uma avó, ou perco outra coisa que para mim era muito significativa, um cachorrinho, sou uma criancinha, tenho 6 anos, perdi um cachorrinho, né? A forma que eu reajo àquela perda, ela, ela é reflexo das minhas primeiras perdas, inclusive. Então, assim, de alguma forma, eu revivo um pouco das perdas antigas. Então, assim, essa pessoa que centralizou, em algum momento ela vai viver outras perdas também, né? E aí Uhum, ela não deu vazão para ela ter outros uhum. sentimentos que não seja só a necessidade de controle. Sim, sim. Muito, muito interessante, é verdade. Lara, daí a gente tem essa relação, quer dizer assim, foi muito interessante você fala dessas perdas, como a gente vai, como a gente treina, né, perdas, né, ao longo da vida. Muitos, muitos. Você muda de escola, são pessoas que se vão, é a mãe que deixa na creche, enfim, tudo isso vai Muda de nos preparando ou cidade. não. Mas a nossa cultura é uma cultura resistente a essa perda, em especial da perda de um ente querido, da morte, do luto, né, pela partida de alguém, por essa passagem. A gente vive muito essa é a nossa cultura, né? A gente não quer nem falar do assunto, a gente evita. E hoje a gente vive um momento em que esse assunto ele borbulha, né? Ele está o tempo todo presente. E daí eu fico pensando, indo bem pro o tema da live, né? Que é como que a gente consegue conviver, consegue seguir em frente
com essas perdas, né? Com essa perda tão difícil que a gente resiste tanto dentro da nossa cultura, que é a morte, né? Embora seja a coisa mais certa, é aquela coisa que a gente nunca está preparado, isso é muito recorrente, essa dor, né? E com outras perdas, como que a gente continua caminhando? Tem essa coisa do cuidado, né? Como que a gente cuida de quem perdeu, como a gente se cuida se a gente perdeu, sabe? Uhum. Então, primeiro de tudo, né? Reconhecer o que se está passando, né? Reconhecer que houve, né, uma perda de algo meu junto com aquela pessoa que se foi. Isso não é fácil. Para isso, eu tenho que passar pelas reações emocionais e comportamentais que a perda pode me causar. Então, eu preciso reconhecer, então, antes disso, que existem sentimentos legítimos a essa situação, né? Quando a gente fala de alguém que não se dá a liberdade, né, de sofrer pela perda, ou um núcleo que não dá a liberdade de sofrer pela perda, a gente está falando de uma dificuldade de reconhecer e de suportar que aquilo é uma reação, né? E que aquela reação é saudável, entendeu? A gente tende, esse tabu mesmo que você está falando aí, né, em relação a falar da morte e tudo mais, parece que não é saudável, que é esquisito, que é estranho, que é ruim, né, falar sobre. Deus me livre, né? Então, assim, e aí a gente entra num outro aspecto que, pela nossa própria cultura, é muito difícil as pessoas falarem de sentimentos. E falar de sentimentos, expressar sentimentos e comunicar sentimentos seria o primeiro ponto, se não o mais crucial, para continuar caminhando. Sim. Começar a identificar essas emoções, esses sentimentos que estão relacionados ali com a perda. Dar espaço para elas, né? Dar espaço para eu entender que eu vou ter reações e que, independente de como ela seja, né? Se a minha é diferente do meu irmão que está aqui do meu lado sofrendo, ela é importante e eu preciso expressar. Por isso que eu digo que a gente entra num outro desafio, o que faz também o assunto da morte ser tão difícil para muitos, que é o desafio de mostrar de fato o que eu estou sentindo dentro de mim, né? Porque a gente também tem essa dificuldade na nossa cultura de deixar o sentimento mais livre, né? Então, assim, o primeiro e o principal de todos seria dar liberdade, dar vazão para expressar isso que eu estou sentindo depois que eu perdi a pessoa, né? Lara, você sabe que me lembrou, tem uma escola de educação infantil muito diferenciada aqui em São Paulo, e tem um caso que foi contado nessa escola de uma menininha que tinha perdido o pai. Se eu não me engano, foi o pai ou o avô. E ela ficava E daí o que acontece? Tinha uma pessoa, uma profissional que começou a trabalhar nessa escola, eu não lembro se ela começou a dar aula ou começou a fazer estágio nessa escola. O fato é que ela começou a ir frequentar essa escola, ela olhava aquela menininha sempre num cantinho sozinha. E toda vez aquela menina no cantinho sozinha, que eu fui incomodando ela foi falar com a diretora, a coordenadora, sei lá eu. E a pessoa fala assim, não precisa se preocupar. Ela perdeu uma pessoa muito próxima, querida, e ela quer ficar quietinha. Mas a gente não devia estar chamando ela, vamos brincar, olha, vamos lá com os amiguinhos. E daí a diretora, a coordenadora... Ela estava incomodada, né? Não, falou não, a hora que ela estiver pronta, ela vai procurar
deixa ela viver a dor dela. E de fato, não muito tempo depois, a menininha começou a interagir de novo, mas ela precisava viver o luto dela, né? Uhum. Então, mas, gente, assim, a gente tem uma relação de fuga do sentimento, mas você vê, a criança Uhum. não tinha, né? Uhum. Ela queria, ela estava em silêncio, ela estava vivendo a emoção, o sentimento dela, genuinamente. E a gente fica tentando evitar. Não, vamos lá, vamos tocar a vida, recomeçar, não pode ficar nessa. Nossa, uma pressa, né? De você não E olhar não para o só que você está evitar, né, sentindo. Clara? Evitar porque a gente não suporta ver a dor da outra pessoa. Dar conselho, porque é isso, né? O que fazer, né? Então, assim, as pessoas às vezes pedem, esperam que dê um conselho do que fazer. Então, assim, evitar dar um conselho, uma forma, uma ideia do que a pessoa precisa fazer, ou usar o que eu acho que para mim foi bom para dar conta de uma Uhum. perda, usar para outra pessoa, né? E aí se Sim. pode ser que para essa pessoa, né, essa professora, pode ser que para ela ter tido convívio com outras pessoas depois de uma perda dela foi muito importante, foi um acalento, né? Pode ser que para ela Uhum. sim, só que para essa menininha não cabia, né? E outro Uhum. ponto que Uhum. é muito, muito importante também a gente falar evitar aconselhar e às vezes achar que precisa ir correndo se medicar, né? Ir Nossa, correndo. muito. Sim. Eu tive uma aluna que ela, quando ela perdeu o pai, ela foi orientada a tomar medicamento para evitar que ela tivesse uma depressão. Eu falei, gente, né? E daí, quando ela veio me procurar, ela falou assim, Clara, é como se eu fosse uma bomba relógio, a qualquer momento parece que eu vou explodir, mas eu nunca explodo, nunca explodo. Mas também ficou tudo, sabe? Põe esse sentimento pra dentro. Uhum, Não demonstra não, não manifesta uhum, não. Eu não sei uhum. nem se ela tá aqui hoje, né, Não, acompanhando a não, live. assim, né, claro, né, quem avalia sempre critério de medicação não é psicólogo, né, psiquiatra, é sempre o médico, né? No entanto, tem muitos, muitos, muitos estudos que mostram que se você medica errado um processo como esse, né? Isso não é beneficiador, tá? Para o processo de luto da pessoa. Então, assim, Uhum. Sim, você, a desespero é tanto e aí assim, e a gente passa pela fase do desespero no luto também, né? Então, assim, o desespero é sim. tanto, mas o desespero também é esperado, né? É Não, e claro. até assim, né? Pode falar, pode falar. Não, diga. Não, eu ia falar que é tão maluco, porque assim, não foi nem que ela entrou num desespero, foi meio preventivo, sabe? Não, porque você pode entrar em depressão, mas é, existe esse medo da tristeza, né? O medo do Uhum, desespero, o medo da tristeza, o medo do sofrimento. Então vamos aplacar esse sofrimento a todo custo, sabe? Vamos medicar uhum, para ele nem aparecer. Foi uhum. muito um acontecimento assim. E por Mas isso que é desculpa, um você ia assunto. falar? Não, e por isso que é o assunto que a gente está falando, e por isso que é um assunto tão delicado, né? Porque assim, como vai ser tudo diferente com a perda da perda que eu tive, como vai ser tudo diferente, eu não sei se eu vou conseguir dar conta. É novo, para mim é novo. Será que eu vou conseguir Uhum. continuar caminhando depois disso, né? Então, Sim, assim, por ser tudo muito diferente, eu posso me desesperar também e pensar que eu preciso prevenir alguma coisa, né? sim. Não é incomum pensarem assim e também Uhum. não é errado, né? Uhum. Não, não é errado. No entanto, uma das melhores prevenções né? Você oferecer naquele momento da perda uma escuta ativa para aquela pessoa, né? Mas sim, uma escuta, eu não digo uma escuta de psicólogo, profissional, eu digo quem está na rede no momento da perda, né? Uhum. Respeitar como que a pessoa reagiu inicialmente à dor, não ser invasivo, só estar ali, né? Por isso que isso é muito Uhum. preventivo.
só estar ali, mostrar que está ali para qualquer coisa que a pessoa precisar, até para decisões burocráticas, né, que precisa, Uhum, ou falar assim, olha, tá na hora de você comer, você não tá comendo, né? Tá na hora uhum, de você uhum, dormir, você não tá dormindo. Então, assim, dá um uhum, chazinho. Então, assim, isso é muito mais preventivo e ter o espaço para só expressar, colocar para fora do jeito que uhum. vier, é muito mais preventivo do que qualquer outra coisa, né? Eu digo assim, Sensacional, muito, ótimo. muito mais preventivo para que a pessoa consiga continuar no trilho dela lá, né? Uhum, Integrando tudo o que aconteceu e buscando a parte que foi, a parte que ficou, para integrar a parte, uhum. integrar nela, né? E continuar, e se adaptar à nova condição de vida. Sim, tem uma pergunta de uma pessoa que eu não sei muito bem, não sei o nome dela, é a Gra, que ela fala do sogro dela, que faleceu aos 58 anos, e a sogra dela tem 55 anos. E ela pergunta como é que eu posso, como é que ela pode, como posso motivá-la para se inspirar e continuar inspirada na vida? Que ela deve estar Uhum, bem abalada, né, a sogra dela. uhum. Então, não sei se a perda foi recente ou não, né? Mas isso até que a gente está falando agora do suporte, de você estar ali com ela, de você dar focar, né, nessa escuta, nessa força, nesse cuidar dela como pessoa, cuidar dela com o que você vê que ela gosta, né? Ser sensível e respeitosa à situação atual pode dar espaço para essa pessoa começar a enxergar possibilidades na vida dela. E assim, claro que você pode. A gente não sabe o nome dela, né, Clara? Dessa Acho que pessoa. é Gra, né? Gra, é que Tá, vem, como vem para mim com o arroba, né? É Gra Kanazawa. ok. É Não sei claro nem se eu que pronunciei certo. É claro, né, que vai ter momentos que você vai conversar, né, com a sua sogra e vai pensar em alternativas que você acha que seriam cabíveis na vida dela, de ela poder continuar sendo funcional, ter atividade, enfim, né? Mas sempre pense nessas alternativas baseado no que ela sempre mostrou, assim, que ela gosta e que para ela é importante na vida dela, sabe? É, a gente tem que, quando eu falo de respeito, na tentativa de ajudar o outro, a gente pode corromper, às vezes, muito, ainda mais, assim, né? A identidade que o outro está tentando organizar de novo, sabe? Isso, é. Muito bom isso, é. Hum. Organizar a identidade de novo. E é um processo, E a né? pessoa Que a vai gente ter não pode ter dificuldade para pressa. organizar a identidade de novo. Ela vai ter dificuldade. Imagina se ela 50, ele faleceu aos 58 anos, ela tem 55, não sei quanto tempo eles estavam É. juntos, né? Mas, assim, eles devem ter muitas coisas compartilhadas aí, como casal, né? Então, ele fazia parte dessa vida, dessa identidade dela. Então, para ela organizar isso de novo, de certa forma, a gente precisa dar espaço para ela mesmo, meu. É, é. E tá É a ali. Graciela, é a Graciela e ela Graciela. falou que realmente, e ela falou que faz pouco tempo, sim. Uhum, É, a Cristina, ela está perguntando como é que a gente faz, como incentivar as pessoas que ficam, né? Ela tá trazendo essa questão, que é um pouco talvez parecido com essa questão da Graciela, né? Como incentivar quem fica depois que de uma partida, como que a pessoa pode seguir em frente. uhum, acho que é a Eu, mesma coisa. eu acho que acho que existe o acolhimento dessa dor, o espaço de escuta que você falou é sensacional, importantíssimo, né? E a gente, e cada pessoa vai funcionar de um jeito. Eu comentei um tempo atrás, numa live que eu fiz, do livro A Arte de Ser Leve, até esqueci o nome da autora, mas tem um trecho dessa
Até quem me indicou esse livro foi a Cristiane, não sei se ela está aqui. A, tem um trecho do livro que ela entrevista uma pessoa, a autora entrevista uma mulher que tinha perdido um filho, criança ainda, num Natal, bem na época do Natal. E essa mulher, ela conta um pouco como foi o processo dela e que ela chegou num ponto em que ela falou assim, que ela ia ter que fazer alguma coisa para ela não morrer junto com o filho dela, né? Imagina uma dor de perder um filho, dramático como é isso, né? Que é o inverso de tudo que se espera, né? Dentro de uma expectativa biológica, né? Uhum. Então, assim, é muito duro. Mas ela fala que ela começou a buscar caminhos. E eu comentei isso na live. Uma coisa que foi muito interessante é que ela começou a fazer a meditação ativa. Ela começou a fazer caminhadas, longas caminhadas meditativas. Era um grupo que faz essas caminhadas. E daí me chamou muito a atenção, até porque eu sou da educação física, né? E ela encontrou isso na caminhada, né? Mas me chama a atenção como, na verdade, existem muitos recursos, mas a gente precisa apresentar às pessoas, ou a gente, como a parte enlutada, precisa buscar. Existem muitas maneiras de a gente superar perdas em qualquer grau. Perdas de pessoas, perda de sonhos, de papéis, enfim. É preciso buscar caminhos. Às vezes é na arte, às vezes é na Uhum. psicoterapia, às vezes são em outras linhas terapêuticas, às vezes é na espiritualidade, na oração, na religião, né, Uhum. em Deus. Às vezes é numa prática como essa, por exemplo, ela fez a prática meditativa e aquilo ressignificou, porque para ela, na medida que ela ia caminhando, ela ia elaborando dentro dela todo o acontecimento, tudo o que se deu, né? E acho que um recurso, Lara, talvez também seja, até porque eu sou a fanzoca Foi da aonde ela logoterapia, mas encontrou, foi aonde ela encontrou espaço, né, Clara? Foi aonde ela sim, encontrou espaço para isso. Talvez se ela não fosse fazer essa caminhada, ela não tivesse um outro espaço para poder ficar pensando isso é nisso. verdade. Uhum. Sim, verdade. É, é onde ela conseguiu elaborar, né, essa nova identidade que você tinha falado, E né? estar com Foi ela, nesse. né? Então, assim, eu acho que existem muitos caminhos e um deles é parar e pensar, né? Qual que é o teu sentido de vida, né? Como que você busca, como você significa a tua vida a partir dali. E como você dá sentido à sua dor, ao seu sofrimento. Não é Uhum. incomum a gente encontrar pessoas com problemas, com questões bem específicas. E eu falo, eu tenho uma amiga que ela coordenou um grupo de mães que têm filhos com epilepsia. E, a, e quando o filho dela manifestou a epilepsia, ela foi estudar tanto, ela foi tão atrás, ela foi tão fundo ela é psicóloga também. Ela foi tão fundo nisso que hoje ela dá palestra até para médicos, sabe? Outro dia encontrei ela, Uhum. tempo atrás encontrei ela no Hospital das Clínicas, ela estava lá porque ela estava dando uma palestra para médicos. Então, tinha um grupo, né? Enfim, ela ressignificou uma dor, entende? Ela transformou aquilo num sentido maior da vida dela. Então, Uhum. e isso assim, tá, no sentido maior que ela ampliou isso até para outras mães, mas a gente pode ressignificar bem dentro da casa da gente, com a gente mesmo, com a comunidade, com a família, com amigos, isso sempre reverbera positivamente, né? Que é a história do lugar que a gente ocupa, né? Então, assim, eu tinha um lugar o que eu ocupava quando eu estava com essa pessoa, quando essa pessoa era meu esposo, quando essa pessoa era minha filha, né? Meu filho, eu tinha um lugar que eu Uhum, ocupava, um papel que eu fazia. E aí, de repente, isso parou, foi embora. uhum,
né? Tá, agora que foi embora, eu tô perdida, tô sem chão, o que acontece? Será que eu vou conseguir continuar caminhando sem essa pessoa? E aí eu vejo que eu ocupo lugares, e que eu ocupo papéis, e que eu tenho a possibilidade, né, de reconstruir um lugar tão importante quanto, ou parecido com aquele, né? E aí, mas até isso acontecer, a pessoa parece que está um pouco perdida, um pouco confusa, né? Mas isso vai Sim. acontecendo, vai caminhando, vai caminhando. E chega uma hora que encontra um lugar no qual, uma função na qual possa, então, que é quando eu falo de integrar, assim, né? Possa integrar aquilo que parece que perdeu de si, que ficou lá, na nova vida, na nova realidade, entende? E aí você Sim. falou... Ah, não sei, teve uma frase que você falou que eu separei 3 perguntas para colocar, assim, que eu acho que são 3 perguntas de pensar. É de uma das autoras que também escreve muito sobre luto. Eu vou colocar as 3 perguntas, assim, para as pessoas pensarem, né? Talvez quem está enlutado tenha do lado alguém que está enlutado, né? Quem sou eu ao longo desse luto? Quem serei eu a partir dele? E qual é o lugar que aquela pessoa que morreu ocupava na minha vida? Qual será o novo lugar de quem partiu na minha biografia? Né? Sim, eu adorei. Maravilhosas essas perguntas. Depois a gente tem que deixar escritas, tá, pessoal? Vou colocar depois no. Vou Daí eu deixar coloco a no. autora ali, né? Porque não são minhas palavras, são da autora. Mas são muito boas essas perguntas, porque eu acho que existe, né? Nossa, muito, tem tudo a ver, tem muito a ver até com esse atendimento que eu fiz hoje, que é qual é o lugar que essa pessoa vai ocupar na minha biografia e quem sou eu a partir daqui, né? Isso Muito, aí. muito, muito bom, muito Por isso que eu interessante. lembrei das perguntas quando você falou da história. E é isso, né? São todas essas dores que tem o luto de quem partiu, o luto de uma doença que se apresentou, de uma questão que eu tenho que lidar, um drama que eu vivi, um drama pessoal, um drama coletivo. Tem as perdas ao longo do caminho que às vezes são muito dramáticas, tem as perdas financeiras, as perdas profissionais, as perdas de emprego, as perdas de sobrevivência, porque tem muita gente que tem muita dificuldade de sobreviver, né? Tem muitas, são muitas perdas, mas o seguir em frente, a gente também tem que ter o direito de seguir em frente, né? A gente também tem que entender quem é a gente é a partir daqui. Adorei essas perguntas. Tem Que que é o mandar. direito que você falou, né? O direito de seguir em É, frente, né? é. Não... Tem algumas culturas, por exemplo, que ser, por exemplo, uma viúva que sofre faz parte daquela cultura. Então, aquele sofrimento ela vai ter uma posição, ela vai ter uma função, uma postura naquela comunidade que é importante continuar sofrendo o resto da vida, né? Que No, interessante. então, é claro, por isso que eu sempre trago a questão do contexto, né, e tudo mais. No entanto, né, nesse caso, não cabe, por exemplo, a nossa, né? Então, essa pessoa tem o direito de superar isso, né? No caso, por exemplo, eu perdi o meu esposo, né? E aí tocar a minha vida e, quem sabe, até me relacionar com outra pessoa, porque a gente é feito de afeto, de relações, de vínculos, né? Sensacional. Gente, a gente está aqui, vamos nos encaminhando para o final. Uhum. Quero agradecer todo mundo, quero agradecer muito a Lara e queria, Lara, ver se você quer deixar uma mensagem final, quer falar mais alguma coisa, Uhum. enfim. Eu acho que assim, a mensagem final, que eu tinha separado para a mensagem final e casou com o que você estava comentando, eram as perguntas, assim, sabe? Eu tinha separado Maravilhosas. elas para isso, então eu vou deixar elas como mensagem final. E na dúvida de tantas perguntas que as pessoas fizeram, porque cada caso é um caso, na dúvida, É. procurem alguém, algum profissional, né, para poder avaliar a situação que vocês estão passando, né? E poder auxiliar aí, né, nesse processo todo.
Acho que é isso. Sim. Eu quero agradecer demais, né? Quero agradecer demais essa conversa, a oportunidade de poder ter essa conversa num momento tão atípico. Gente, foi muito. Eu tenho muito a agradecer. Gente, vocês conseguem encontrar a Lara aqui no Instagram, no arroba psique, PSIC, ponto, Lara Ramos Xavier. O Instagram dela é esse, e daí a partir dali, mas vocês encontram nos posts também da live, tá lá o contato dela do Instagram, vocês fazem contato com ela. Mas eu acho que a pessoa tá gostando, tá falando que gostou muito, que fala linda e acolhedora, muito bom, Lara foi demais, enfim, Lara amei. Então, assim, gente, eu agradeço muito vocês. Sabemos que vivemos em momentos duros, momentos difíceis, mas a gente fortalecendo nossa rede de apoio em todo o sentido, estarmos presentes para poder acolher, poder dar essa escuta, a caminhada vai ficando um pouco mais leve e vai ficando um pouco mais fácil ou um pouco menos difícil de enfrentar a dor. É, e eu quero agradecer muito a Larinha, quero agradecer muito a vocês. Semana que vem tem live e é também com a Janine Guimarães, nutricionista, Ai, e com, ótima. isso, e com Assista! A Natália Bete Aguiar também vai estar aqui. Vamos falar, gente, de qual que é o papel, né, da nutrição, né, na imunidade, qual o papel da nutrição para superar momentos de dificuldades, de depressão, de ansiedade, enfim. Então, eu espero vocês quinta-feira que vem às 19. Muito obrigada, Lara. Beijo. Obrigada demais. Obrigada, Obrigada a pessoal. você, tá? Vamos acompanhando. Obrigada. Tchau, tchau. A live vai ficar gravada aqui e lá no YouTube, Clara Aires Saúde. Tchau, tchau, gente. Tchau.